A gente está observando um conflito que já está hoje no dia 4 de abril, mas que começou há muitas semanas. E de que maneira a gente observa os próximos passos? A fala desta semana de Donald Trump, por exemplo, revela o quê? A gente tem alguma hipótese de caminho? Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, obrigada pela gentileza de mais uma vez estar com a gente aqui na CNN Brasil. Eu citei a questão da fala de Trump nesta semana porque tinha uma grande expectativa, né? O que será que ele vai falar? Mas ficou uma coisa meio que como se falasse um mais do mesmo, sem muitas respostas. Eu quero compreender do senhor, por favor, até quando os Estados Unidos demonstram estar dispostos a ir, professor? Bem-vindo. Olá, Elisa, obrigado pelo convite. Olá a todos. Elisa, o Trump não pode sair dessa guerra com o Estreito de Hormuz fechado, porque na primeira viagem internacional que ele fez nesse mandato, ele foi justamente para aquela região. Ele foi para a Arábia Saudita, ele foi para os Emirados Árabes Unidos, foi para o Catar. E ele conseguiu uma garantia de que esses países investirão nos próximos 10 anos mais de 3 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Em troca de quê? Em troca de segurança. Então, ter um aliado, que é a maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos, saindo dessa guerra sem reabrir o Estreito de Hormuz, que é o principal interesse desses países, é por ali que eles escoam as suas produções de petróleo. A Arábia Saudita ainda consegue vender uma parte via Mar Vermelho, mas mesmo o Mar Vermelho, que dá acesso ao Canal de Suez, tem a ameaça de ser fechado pelos Houthis nesse momento. Então, imagina um país que faz negócio com essas grandes produtoras de petróleo e gás no mundo todo e, de repente, se retira da guerra, deixando um problema como esse. Então, o Trump precisa dar uma solução. A solução, ele deu agora, hoje, um novo ultimato. Ele disse que aqueles 10 dias que ele tinha dado para o Irã negociar ou se render e reabrir o Estreito de Hormuz, estão se esgotando nas próximas 48 horas. O que o Trump está ameaçando? E ameaçou isso novamente no discurso dessa semana que você lembrou. Ele ameaça atacar a infraestrutura civil do Irã. A produção de energia elétrica, por exemplo, as pontes que já estão sendo alvejadas, inclusive usinas de dessalinização da água, que são usadas para tornar a água potável para a população. E o Trump também ameaça atacar a infraestrutura de petróleo e de gás do Irã, inclusive a ilha de Harg, que concentra 90% das exportações do Irã. Se isso acontecer, Elisa, a economia do Irã vai ser lançada para trás por anos e dificilmente o Irã vai conseguir se reerguer economicamente nos próximos anos. No entanto, nada disso faria com que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, já que o estreito é mantido fechado com armas, na comparação com as armas dos Estados Unidos e Israel, há armas mais simples, como minas navais, por exemplo, e até drones, Elisa. Professor, e sobre a questão do caça derrubado dos Estados Unidos no território iraniano? Agora eles tentando entender se tem tripulante vivo, o Irã até oferecendo recompensa para quem tiver alguma informação. O senhor pode nos explicar um pouco sobre isso, por favor? Não é o primeiro avião, né? O caça que foi derrubado é um F-15E. Ele é um avião... Israel também usa uma versão desse caça, o F-15I. Ele tem capacidade de carregar, inclusive, bombas de penetração, bombas anti-bunker. O Irã também alvejou um A-10 Thunderbolt. Ao que tudo indica, o Irã tem recebido informações de inteligência russas, provavelmente também chinesas, mas o Irã também reconstruiu alguns sistemas de defesa antiaérea, o Bavar 373, por exemplo, que é um sistema de defesa antiaérea baseado no S-300 russo. E esse sistema, o Bavar, ele consegue localizar alvos tanto em alta frequência quanto em baixa frequência. Baixa frequência, talvez, e isso está sendo testado em combate agora, possibilite que caças como F-35, que são caças stealth, são caças invisíveis ao radar, sejam localizados pelo Bavar. Mas o F-15, Elisa, não é um caça stealth, não é um caça de quinta geração, então ele pode ser
rastreado por radares. Agora, de fato, os Estados Unidos e Israel estavam sobrevoando território israelense, inclusive esse F-15 foi alvejado no centro do território israelense, perto de Teherã, e estavam sobrevoando com alguma liberdade. E nesse momento o Irã demonstra que ainda possui capacidade de defesa antiaérea. Os Estados Unidos oferecem $60.000 pelo retorno desse piloto, ou desses pilotos, são dois, e o Irã está oferecendo $80.000. Se tornou uma espécie de leilão, que é uma coisa que inclusive faz parte da narrativa da guerra, Elisa. Muito obrigada, professor, pelas informações. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Estou torcendo aqui para que a gente possa conversar um dia e falar sobre o que foi a guerra, né? Não ainda no tempo presente, mas no tempo passado, quando ela tiver, de fato, terminado. Muito obrigada, professor. 12h41. Todos nós, Elisa. Obrigado. Muito obrigada. Feliz Páscoa para o senhor neste domingo. Eu citei a questão da fala de Trump nesta semana porque tinha uma grande expectativa, né? O que será que ele vai falar? Mas ficou uma coisa meio que como se falasse um mais do mesmo, sem muitas respostas. Eu quero compreender do senhor, por favor, até quando os Estados Unidos demonstram estar dispostos a ir, professor? Bem-vindo. Olá, Elisa, obrigado pelo convite. Olá a todos. Elisa, o Trump não pode sair dessa guerra com o Estreito de Hormuz fechado, porque na primeira viagem internacional que ele fez nesse mandato, ele foi justamente para aquela região. Ele foi para a Arábia Saudita, ele foi para os Emirados Árabes Unidos, foi para o Catar. E ele conseguiu uma garantia de que esses países investirão nos próximos 10 anos mais de 3 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Em troca de quê? Em troca de segurança. Então, ter um aliado, que é a maior potência militar do mundo, que são os Estados Unidos, saindo dessa guerra sem reabrir o Estreito de Hormuz, que é o principal interesse desses países, é por ali que eles escoam as suas produções de petróleo. A Arábia Saudita ainda consegue vender uma parte via Mar Vermelho, mas mesmo o Mar Vermelho, que dá acesso ao Canal de Suez, tem a ameaça de ser fechado pelos Houthis nesse momento. Então, imagina um país que faz negócio com essas grandes produtoras de petróleo e gás no mundo todo e, de repente, se retira da guerra, deixando um problema como esse. Então, o Trump precisa dar uma solução. A solução, ele deu agora, hoje, um novo ultimato. Ele disse que aqueles 10 dias que ele tinha dado para o Irã negociar ou se render e reabrir o Estreito de Hormuz, estão se esgotando nas próximas 48 horas. O que o Trump está ameaçando? E ameaçou isso novamente no discurso dessa semana que você lembrou. Ele ameaça atacar a infraestrutura civil do Irã. A produção de energia elétrica, por exemplo, as pontes que já estão sendo alvejadas, inclusive usinas de dessalinização da água que são usadas para tornar a água potável para a população. E o Trump também ameaça atacar a infraestrutura de petróleo e de gás do Irã, inclusive a ilha de Harg, que concentra 90% das exportações do Irã. Se isso acontecer, Elisa, a economia do Irã vai ser lançada para trás por anos e dificilmente o Irã vai conseguir se reerguer economicamente nos próximos anos. No entanto, nada disso faria com que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, já que o estreito é mantido fechado com armas, na comparação com as armas dos Estados Unidos e Israel, há armas mais simples, como minas navais, por exemplo, e até drones, Elisa.